Olá, aqui é o Túlio Faria do DevPlano e seja muito bem-vindo a mais uma dica de React. Nesse vídeo eu vou mostrar um detalhezinho sobre o useRef, que a gente não cobriu no outro vídeo, mas que em algumas situações a gente pode acontecer aí da gente precisar desse tipo de solução. Então o que acontece? Se a gente tentar utilizar o ref ou o useRef em um componente que não é um elemento, então se eu colocar no div ele vai funcionar igual funcionou aqui, minha div, se eu colocar no H1 ele vai funcionar, tá tudo tranquilo, porque é um elemento, né? Então ele vai ser representado no DOM real e ele sabe o que fazer com isso, então ele sabe como gerenciar esse valor. O que acontece é o seguinte, quando ele não sabe, né, então o React ele não sabe o que fazer, como que a gente lida com essa situação? Para exemplificar isso, olha só o que a gente vai fazer. Ó. Eu vou apagar aqui um dos counters e eu vou fazer o seguinte, eu vou passar, deixa eu só criar aqui um outro ref, então counter ref, useRef, null, da mesma forma que a gente fez aqui com minha div. E aí eu vou passar o ref aqui em cima, então counter ref, olha só, então eu coloquei counter ref aqui e counter ref aqui e passei o ref para o meu código. Vamos testar. Beleza, até o momento tá ok. Né? Então passei o counter ref, ok. Então o que acontece? Se eu tentar pegar esse ref aqui e passar para o meu P, por exemplo, ó, então eu quero pegar o ref daqui e passar para cá. Ó. Ref é igual a ref. E aí, olha só, quando eu clicar, eu vou voltar aquele teste que eu dou um console.log counter ref. Só para a gente ver o que acontece. Tem um problema aqui. Ok. Então, ó, testar. Olha só que interessante. O meu current, ele está como null. Ele não aconteceu a mesma coisa que aconteceu quando eu pego o minha div. Testar. Olha só, o minha div ele tem um HTML div element. E na verdade eu queria pegar aqui o meu P. Como que a gente resolve isso? Né? Então, o que acontece? Como que a gente consegue tratar essa situação? Deixa eu só voltar o ref aqui. O ref, ele é uma prop um pouquinho diferente aqui no React. Então ele precisa de um tratamento um pouquinho diferenciado. Como que a gente faz isso? A gente faz o seguinte. A gente vai pegar aqui, a gente tem uma função especificamente aqui em React, chama forwardRef. E o que ele faz? Ele vai encaminhar esse ref para frente. Então, o que acontece? Só para simplificar o código aqui, eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar esse cara daqui, vou dar um Ctrl X, vou escrever props, e vou fazer o seguinte, ó, const, é a mesma coisa, é só para a gente simplificar aqui a assinatura. Então, olha só, fiz isso, o que acontece? Quando eu tenho o forwardRef, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse meu componente inteiro e eu vou colocar ele em volta dessa função forwardRef. Então, ó, forwardRef, vou abrir um parênteses e vou fechar um parênteses aqui embaixo. Tá? Então, só para que ele consiga passar esse parâmetro para frente. E ele já me deu uma dica aqui que está faltando eu falar aonde fica o ref. Então, vou passar aqui o ref na frente e vou tirar o ref aqui do props. Então, o que acontece? Nesse cenário aqui, a gente está falando para o React que quando chegar um ref aqui, para ele tratar de uma maneira diferente. Então, eu vou clicar em testar agora. Olha só que interessante. O meu current agora é HTML paragraph element, que é exatamente esse parágrafo aqui. Se eu olhar, ó, ele tem até no current dele o counter 0 e o renders com 00 aqui. Tá? Então, que é esses dois zeros daqui. Então, olha só, como que eu faço isso? Então, como que eu corrijo essa não presença, digamos assim, do meu ref para componentes que eu criei? Eu posso utilizar o forwardRef. Tá? Então, é uma forma aqui no React de a gente tratar essa referência que não fica exatamente no componente, porque esse componente ele não existe uma referência exata dele na tela, né? Então eu tenho que falar para o React aonde é que eu quero que aplicar esse ref. E quando que eu utilizei isso, tá? Especificamente para criar
eu estava fazendo, eu tenho um input wrapper, vou chamar de input wrapper porque só para simplificar, mas eu tinha algo nesse sentido aqui, ó. Eu tenho um return, div, e aí eu tenho um label, olá. Estou chutando aqui, tá? Então é mais ou menos essa estrutura que eu tinha. Então o que acontecia? Eu tinha esse input wrapper, porém eu queria referência do input. Então olha só, como faz sentido a gente ter o forward ref. Porque agora a minha referência vai ser para quem? Né? Para o div, para o label, para o input, para quem? Então, na dúvida, né, o React não aplica em ninguém, ele não aplica aqui automaticamente, ele não aplica a ninguém. E aí, se você quiser tratar isso, você precisa fazer aqui o forward ref e passar aqui props e receber ref. E aí a gente consegue, por exemplo, passar aqui ref é igual a ref. Então aqui do mundo externo eu consigo acessar esse meu input aqui por meio da referência. Né? Então, quando eu não utilizo um formulário controlado, que é quando eu mantenho o estado no componente, eu consigo utilizar o ref aqui para pegar esse valor. Né? Então é bastante importante. Só para a gente ver como exemplo aqui, o que a gente pode fazer? A gente pode pegar, por exemplo, ó, const input ref, use ref, mesma coisinha, sempre dessa forma aqui. E agora eu vou colocar aqui, ó, input wrapper ref input ref. E olha só que interessante, eu quero pegar o valor dele. Então, ó, aqui no meu console.log, o que eu vou fazer? Input ref.current.value. Vamos ver o que acontece. Então, ó, testar. Olha lá meu valor, ó. Então é uma maneira que eu tenho de gerenciar esse meu input aqui de uma forma customizada. Então eu tenho meu componente, mas eu posso ter também a referência aplicada para aquele componente. Então isso ajuda bastante. Só complementando um pouquinho mais, no componente que eu fiz, né, por que o text aqui do meu exemplo, né, que eu estava fazendo hoje durante o dia, porque o text não funcionava se eu colocasse no estado do componente. Porque eu estava utilizando o input type file, né, então eu estava manipulando um upload de arquivo e para o problema que eu estava resolvendo era mais fácil eu utilizar o ref para eu ter acesso diretamente ao input. Né, então simplificava bastante aí o acesso ao input. Bom pessoal, essa é a dica de hoje, como que a gente utiliza o forward ref e qual que é o problema, né, quando a gente passa um ref para um componente ao invés de um elemento, como é aqui, e como que a gente resolve isso passando para o componente interno. Né? Então como que eu encaminho aí a referência do componente Py para o componente lá interno, dentro do componente, né? Então, ou para o elemento interno aqui nesse caso, ou como que eu faço isso aqui, né? Então, o que ele está resolvendo. Então essa é a dica de hoje. Se você gostou desse vídeo, não deixe de curtir, comentar e se inscrever no canal. E eu te vejo num próximo. Até mais. Valeu!